não é um jogo simples, não é um jogo bobo, é um clássico de semifinal. Ah, mas é o Campeonato Carioca. Nem vem com essa conversinha, nem começa com essa história não. Meu amigo, o que tá em campo é um título. O Fluminense joga hoje o jogo de ida contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. São 2 jogos dessa semifinal, a ida no Engenhão. E tudo que você precisa saber sobre este clássico, que vale uma vaga, e não só isso, vale a revanche, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo se você gostar deste vídeo, se inscreve aqui se por acaso você curtiu os vídeos aqui do canal e vamos embora pra gente trocar aquela ideia marota sobre o jogo de hoje. O Fluminense visita, entre aspas, né, o Vasco neste domingo, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, porque visita entre aspas, porque o jogo é no Engenhão. O mando do Vasco não pôde ser no Maracanã, como era um acordo, porque o Flamengo também joga hoje, às 8h30 da noite. Então, preferência sempre de Flamengo e Fluminense no Maracanã, por isso, jogo do Vasco no mando deles no Engenhão. 6 horas é a hora que a bola rola, tá? Transmissão da Globo, do Sport TV e do Premier, mas você sabe que aqui no Jornada KTO 1902, aqui no Raiz Tricolor, né, a gente transmite ao vivo também, falando tudo aquela narração que você já está acostumado a acompanhar. Estarei no Engenhão hoje, a partir das 4 horas a gente abre o nosso pré-jogo aqui com reportagem lá de fora, muita coisa sobre o Fluminense, diferente do que outras mídias que vão, né? A gente sabe como é que funciona. Bem, dadas as informações básicas, eu preciso dar as informações básicas sobre o regulamento, porque muita gente pode ficar perdido. Mas vale dizer, o Fluminense, apesar de ter sido primeiro colocado no campeonato, na Taça Guanabara, no seu grupo, enfim, tem qualquer vantagem. Tem a vantagem de poder escolher se é mandante na ida ou na volta. O que em clássico não faz a menor diferença, ou faz muito pouca diferença, porque, por exemplo, hoje o Engenhão não tem como ter setor misto, né? Então vai estar metade das arquibancadas pro Vasco, a outra metade pro Fluminense, um fica com sul e norte, sul e leste, o outro com oeste e norte, enfim. E no Maracanã, mesmo padrão, Vasco na norte, Fluminense na sul e os setores do meio mistos. Então não tem vantagem. Ah, Gabriel, mas vantagem do empate? Não tem nada de vantagem também. Se terminar empatado ali no resultado agregado, vai para os pênaltis na semana que vem. Então é a FERJ, né? É quarta de final, um jogo, semifinal em 2 jogos, final em um jogo, aí depois não tem vantagem nenhuma para quem terminou em primeiro. Apesar de eu gostar de pênaltis, isso não traz boa memória contra o Vasco, né? E acho que é assim que a gente começa aqui falando desse pré-jogo. O Vasco vem num cenário complicado, etc. Isso tudo a gente vai falar na parte do bola e campo. Porque antes aqui, é importante, acho que eu deixar claro 2 coisas. E que são muito importantes, que eu acho que a gente precisa trabalhar na realidade. O Fluminense hoje joga o melhor futebol do Brasil até este domingo. Até 22/2, 3h31 da manhã, a hora que eu tô gravando isso daqui. Joga o melhor futebol do Brasil. O Vasco vem de uma sequência péssima. E não só de sequência de resultados, mas uma sequência de desempenho também. O futebol do Vasco é paupérrimo. Jogadores jogando mal. Acabou de perder o seu camisa 10. Acabou de perder os seus 2 principais goleadores, né, na virada do ano. Isso é um fato, tá? E o Fluminense entra em campo como favorito. O Fluminense entra em campo com o cenário inteiro do Brasil, se quiser focar só no Rio de Janeiro, olhando e falando, Fluminense é favorito. Se o Fluminense não eliminar o Vasco, o Fluminense estará passando, não vou dizer passando uma vergonha, né, talvez, mas surpreenderá todo mundo. Isso é favoritismo, tá? Favoritismo é, antes do jogo, você falar, este time tem muito mais chances de ganhar do que esse. Só que a segunda coisa que eu tenho que falar aqui também, antes de a gente passar para o bola e campo, é que no jogo da Copa do Brasil, o Fluminense também tinha um favoritismo altíssimo contra o Vasco. No ano passado, na semifinal. Também era. O Vasco vinha de uma sequência gigantesca de derrotas, o Fluminense vinha numa sequência gigantesca de vitórias, era praticamente imbatível no Maracanã, perdeu a ida, ganhou a volta e perdeu nos pênaltis. Então, o favoritismo do ponto 1
só vale até a hora que a bola rola. Ele não é garantia de vitória. Porque se fosse garantia de vitória, eu mandava você ir lá na KTO e apostar na vitória do Fluminense agora pra você ficar ricaço. Só que não existe garantia de vitória no futebol. Ainda mais num clássico. Então, eu acho que o torcedor do Fluminense não tem que ter medo de falar, não, é soberba. Não, não é soberba. O Fluminense chega num momento muito melhor do que o Vasco, chega com um time melhor do que o Vasco. Isso não é soberba, isso é realidade. O próprio torcedor do Vasco sabe disso. Por outro lado, isso não garante vitória, isso não garante classificação, ainda mais num clássico. E a gente viu isso há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás, um pouquinho mais de 2 meses, a gente saía do Maracanã desolado vendo o Vasco indo pra final da Copa do Brasil. Então, acho que de certa maneira, é ser verdadeiro falar sobre o favoritismo do Fluminense, não ter medo sobre isso, de falar que é a realidade, mas ao mesmo tempo também é ser justo, de dizer que há pouco tempo atrás esse favoritismo não valeu de nada na hora que a bola rolou. Vamos para a parte do bola e campo, e lá a gente fala por quê essa revanche, né, da eliminação da Copa do Brasil pode despertar alguma coisa interessante e até mudanças no Zubeldia. Tá. A gente fala que... Eu vou abrir mostrando aí as possíveis escalações, né, de Fernando Diniz e Luiz Zubeldia. E depois eu vou ler primeiro a escalação do Vasco e eu vou fazer uma breve comparação com o que foi o último jogo, né, entre Fluminense e Vasco no final do ano passado, para mostrar como as equipes vieram diferentes, né, e um ponto que reforça ainda mais esse favoritismo do Fluminense. Mas vamos lá. Léo Jardim, o goleiro. Paulo Henrique na lateral direita. Alan Saldívia, zagueiro do futebol chileno, veio para o Brasil agora, jogou contra a gente pelo Colo-Colo em 2024, né, na Libertadores. Está ocupando a vaga do Cuesta. Na zaga pela esquerda, Robert Renan e Puma Rodrigues fechando a linha de defesa, improvisado, mas já não é mais tanto improviso assim, ele tem rendido bem na lateral esquerda do Vasco. No meio de campo, Cauã Barros, vai ser interessante ver o Cauã Barros jogando mais uma vez contra o Fluminense. Tietê e Johan Rojas. No ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Cláudio Spinelli. O que me chama a atenção dessa equipe do Vasco, em comparação ao jogo anterior, é que o Vasco tem 4 mudanças no time titular. A troca do Carlos Cuesta, que é um desfalque de última hora, informação do pessoal lá do Atenção Vascaínos, e a entrada do Saldívia. Apesar do Saldívia ser uma contratação, o Cuesta é titular, ou seja, um desfalque por questão física. No meio de campo, o Thiago Mendes, que era titular também, e, enfim, sai do time também por questão física, né? Não é suspensão nem nada, tá fora do time por lesão. Outro que saiu, Felipe Coutinho e Ryan, são os outros 2 que saem para a entrada do Johan Rojas e do Spinelli. Apesar de ser uma contratação Spinelli, todo vascaíno trocaria o Spinelli pelo Ryan nesse momento. Ou seja, é uma saída de jogador, é uma perda de jogador. E o Coutinho, apesar das atuações ruins, é um jogador que pediu para ir embora. Não foi o Vasco que dispensou, não foi o Vasco que liberou. Ou seja, são 4 jogadores que, apesar da torcida do Vasco estar na guerra com o Coutinho, são 4 perdas do Vasco. São 4 jogadores que quiseram sair. Cai o nível, não cai, a gente só vai ver dentro de campo. Mas é fato que na prévia são problemas, né, bem grandes aí. E detalhe para os lesionados aqui, a gente vê quem tá na casa-mata do lado de lá. Vamos para a nossa provável escalação, até porque tem dúvidas. Tem dúvidas na zaga, tem dúvidas no ataque. Fábio provavelmente... Fábio é o goleiro, né? Na zaga, defesa Samuel Xavier na lateral direita. E aí, assim, dá pra cravar o James de titular. A chance de ser o Freitas, a chance de ser o Ignacio. Não é apuração, é impressão. Não teve apuração, não teve vazamento de escalação pra essa rodada. Se for o Ignacio, o James vai pra esquerda. Eu acho que hoje essa é a zaga mais segura. Se for o Freitas, vai seguir o que eu tô falando já há um tempo aqui. O Freitas não é o zagueiro mais seguro. Ele até tem valências que o Ignacio não tem, mas ele não é o zagueiro mais seguro. E uma hora vai dar uma merda séria com o Freitas por ali. Gabriel, pode dar uma merda séria com o James também? Pode. Mas o James está se adaptando. O Freitas está aqui há 1 ano e 2 meses, pelo menos. Hoje a minha zaga mais segura, apesar de não ser segura, mas a minha zaga mais segura seria Ignacio e James, tá? Mas vamos ver o que o Zubeldia vai. René na lateral esquerda. No meio de campo, Bernal, Martinelli e Acosta. Esse trio não deve mexer, apesar do Hércules poder ser relacionado. Pode pintar novidades, né, no Fluminense, inclusive o caso do Hércules voltando a treinar, o Germancano também provavelmente estando disponível, mas não sendo relacionado por conta do gramado sintético, também pode acontecer, né? E no ataque, Canóbio,
uma dúvida entre Savarino e Serna, mas no sintético acho que ele vai acabar indo de Serna. Ou talvez vai usar a experiência do Savarino por lá. É uma dúvida real, tá? Que eu acho que paira na cabeça do Zubeldia. Ou até mesmo usar Serna e Savarino, deixar o Canóbio no banco. Será que fisicamente ele vai achar interessante perder a recomposição do Canóbio? Não sei, tô curioso para saber a escalação do Zubeldia. O John Kennedy é titular, isso hoje ninguém discute. No time do Fluminense, as 3 mudanças que aconteceram daquele jogo para esse, uma a gente tem que falar, a gente acabou de falar aqui, que é o Thiago Silva, né? Pode entrar o James, ou até mesmo o James e Ignacio, né? Mas do Thiago Silva é uma mudança, uma perda técnica, sem dúvida nenhuma. No meio de campo, uma mudança, e no ataque também, porque a gente não tem o Nonato e vai ter o Bernal, porque o Bernal tá jogando bem. O Nonato foi titular no jogo de lá e o Bernal tá jogando bem, deve ser titular. E aí é uma melhora, né, do time titular. Bem como o camisa 9 também. A gente não tem o Everaldo, já tem, por sinal, até tem que atualizar aqui o John Kennedy tá de 99, mas já vai jogar com a 9 mesmo, né? A gente não vai ter o Everaldo, que foi o titular naquele jogo, e não tem, porque de fato dispensamos para o Bahia. Não foi uma perda como foi o Ryan do lado de lá. Ou seja, é mais um argumento, a parte que a gente vai para o bola e campo, que demonstra que, assim, gente, mais uma vez a gente vem para cá para poder falar que o Fluminense é favorito. Mas mais uma vez eu venho para cá para poder reforçar que precisa exercer esse favoritismo dentro de campo. O favoritismo fora de campo não bota nenhuma bola na rede, não te bota na próxima fase. E pode exercer. Zubeldia e Diniz tem uma rixa ali muito grande, né, de jogos, é bem equilibrado, já teve eliminação do Zubeldia, já teve eliminação do Diniz no ano passado, inclusive. Tá numa fase muito ruim de lá, o Diniz, lesionando a galera, já não, o resultado já é muito ruim. Esse jogo pode servir de sobrevida para ele. Pro Zubeldia é a manutenção, é o crescimento. E é importante. O Carioca, dentro do escopo da temporada, não vale tanto. Clássico vale demais. Clássico muda ambiente. O ambiente do Vasco é uma merda, o ambiente do Fluminense hoje é muito bom. Bota uma vitória do Vasco num clássico pra você ver como é que vira essa chave. Tem que ficar de olho nesse tipo de situação pra não cometer esses erros. Quero ver como vai ser o time do Diniz em sintético, tá? O rendimento do Diniz em sintético é muito ruim, o do Fluminense em sintético também é. Então vai ser interessante ver como é que vai ser esse jogo com possibilidades altas de chuva durante a partida. Então vamos ver como é que vai ser esse Fluminense-Vasco, ou melhor, Vasco-Fluminense no Engenhão. Lembrando a você de dar aquela passadinha lá na KTO, tá? Porque você pode ter nesta partida R$20 de aposta grátis, cara. É chance extra, né? Que é a forma como a KTO chama. Eu não vou te mostrar aqui porque eu tô pelo computador, mas lá no Instagram do Raiz Tricolor eu te demonstrei como é que você pega esses R$20 de chance extra na KTO. Tá aqui nos jogos da Libertadores, não posso apertar aqui em Carioca. Vim aqui hoje Vasco e Fluminense. Eu já aproveitei a minha chance extra para botar R$20 no Fluminense. Mesmo que não bata, eu ganho esses R$20 e eu posso fazer outra aposta de R$20. Te ensinei lá no Instagram. É só pelo dispositivo móvel, né? Mas vou te mostrar aqui o Adão. Fluminense ganhando e John Kennedy fazendo um gol. Tá pagando 6,75. O JK tem feito gols, né? Mas nos clássicos, né? Meteu contra o Botafogo, meteu contra o Flamengo. Tá faltando só um gol contra o Vasco. Se você quiser ir nessa, eu vou botar R$5 nesse Adão aqui. Só pelo... Vou botar 10. Porque 10 não me faz falta, cara. Então, só pela sequência do JK, né? Vai lá na KTO, o link tá aqui na descrição, lembrando que é para maior de 18 anos. E claro, igual a minha aqui, tá? R$10, R$5 é aquilo que não vai te fazer falta, porque se você perder, você não vai ter como recuperar esse dinheiro. Então, aposta só aquilo que você pode perder. A arbitragem da partida, para poder fechar o vídeo, será feita pelo senhor Jodes Nascimento, oficialmente ele conhecido como Jodes Nascimento de Souza, 31 anos. Esse árbitro... Tem um detalhe, né, que ele é da minha cidade, uma cidade pequena aqui do Rio de Janeiro, muita gente não sabe que eu sou de Tanguá. Cidade pequena do Rio de Janeiro, conheço ele, inclusive a idade regula, né, tem 31, eu faço 31 semana que vem, jogamos bola contra e etc. Então, assim, é muito legal ver um moleque que se dedicou tanto chegando a apitar um clássico desse. É bem legal pra mim, né, como, né, minha cidade e tal, fico feliz, mas eu preciso pontuar que também é minha análise mais fria. É um teste grande. O Jodes não tem jogos tão grandes, não tem clássico no currículo para apitar uma semifinal.
tem feito boas arbitragens no Campeonato Carioca, ainda, né, pegando o ritmo. Acho que é um jogo maior do que a bagagem que ele tem hoje. Espero estar errado e que seja aquela arbitragem que a gente não lembra de nada no final. Para mim é a melhor arbitragem que tem, quando o árbitro não aparece. Mas fica aqui o meu registro de felicidade, mas o meu destacar de que é um árbitro que talvez não tenha cacife para um jogo desse. Por outro lado, ninguém aguenta mais Graziani, Wagner do Nascimento Magalhães, o Bruno Arleu tá entrando nessa onda também. Então, né, vamos pelo menos ter renovação, pelo menos já é um pouco bom. Vamos ver se torcer aí pro Jorge fazer uma boa arbitragem. Então é isso, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto, aproveita aqui para também comentar o seu palpite pro jogo. Tamo junto, até a próxima, valeu!